Marcações. O que são marcações gráficas? São níveis ou zonas de preço onde há grande possibilidade de haver a rejeição do movimento anterior e, consequentemente, ocorrer a reversão desse movimento. Em outras palavras, quando o preço chega próximo a esses níveis, tende a reverter o movimento gráfico para o sentido contrário. Por exemplo, em uma movimentação de alta, quando o preço chega próximo a uma resistência, tende a fazer a reversão para baixo. Já na movimentação de baixa, quando o preço chega próximo a um suporte, ele tende a fazer a reversão para cima. Aqui a gente tem um exemplo de resistência e suporte. Na primeira parte aqui um exemplo de resistência, na segunda parte um exemplo de suporte. Aqui abaixo um exemplo só de suporte. E aqui um exemplo só de resistência. Qual a finalidade das marcações? É através das marcações que sabemos onde estão sendo os pontos de entrada dos vendedores e ou compradores. E no day trade, essa informação é muito útil para a tomada de decisões. Exemplos de entrada de compradores. E abaixo temos um exemplo de entrada de vendedores. Exemplo de entrada de compradores. Eu tenho um movimento de baixa, certo? O fechamento foi aqui embaixo. A abertura do candle verde foi simétrico ao fechamento do candle vermelho, tá? O que me possibilitou traçar essa nanosimetria. Tá? Eu coloquei na cor verde sinalizando para representar a entrada de compradores, tá? O que consequentemente justificou o impulsionamento de alta do mercado. Aqui já no exemplo de baixo temos um exemplo de entrada de vendedores, onde o gráfico vinha de uma movimentação de alta, certo? Mais ou menos perto de uma zona de preço cheio, tá? Houve o fechamento do candle verde, a abertura do candle vermelho, ele subiu, rejeitou o movimento e desceu, fechando lá embaixo uma espécie de um pequeno engolfo do candle verde, tá? O candle vermelho ele também fechou como sendo um candle de impulsão de baixa, tá? Porque é um candle de força com um pavio de curto tamanho, tá? Isso aqui eu coloquei a marcação aqui de vermelho, sinalizando a entrada de vendedores, jogando o movimento para baixo, tá? Então, o que diferencia a entrada de compradores e vendedores é justamente aonde estão posicionados, né? Se for em um fundo, certo? Onde vai originar um suporte, é a entrada de compradores. Se for num topo, onde será traçado uma resistência, é ponto de entrada de vendedores. Quais as formas de marcações? Eu considero que são 3: resistência, suporte e simetria. Mas por que não considerou LTA e LTB, né? Linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa? A linha de tendência de baixa ela é uma resistência transversal, tá? E a linha de tendência de alta ele é um suporte transversal. As regras que você aplica para a marcação horizontal, você também aplica para as marcações na transversal do gráfico. Resistência. O que é uma resistência? Resistência é um nível ou região de preço onde há interesse vendedor. Aqui eu coloquei um exemplo do gráfico, tá? Um exemplo prático,
para demonstrar os pontos de entrada de vendedores na movimentação. Aqui eu tinha um topo, certo? Com o surgimento desse candle aqui, eu tive como traçar uma LTB, certo? Aqui, ó, bateu certinho, né? Puxando daqui, ó, o movimento de correção de alta chegou nessa marcação de LTB, ele desceu, chegou aqui de novo, desceu. Tá? A segunda referência aqui que eu tenho de entrada de vendedores é nesse ponto de simetria, de fechamento e abertura justamente de candle vermelho, certo? E assim, ele traçando a linha horizontal, ele fez uma confluência poderosíssima aqui, ó, tá? Para a entrada de put nesse candle. Como marcar resistência? Para a formação da resistência, tenho que ter dois topos paralelos entre si. Com a formação do segundo topo, tenho a possibilidade de fazer meu traçamento, puxando uma linha horizontal, ligando um topo no outro, igual na imagem abaixo. Essa parte aqui do traçamento da linha horizontal, ele entra como se fosse um princípio matemático, né? Para você estudando matemática, você vai aprender que para puxar uma linha, você tem que ter dois pontos, certo? Entre si, né? E aqui já aconteceu justamente isso. Eu tenho o topo 1, certo? Que seria meu primeiro ponto de referência. Assim que surgiu o segundo topo, que é o meu segundo ponto de referência, eu tenho como ligar esses dois pontos traçando essa linha horizontal. Então, os tipos de resistência. Linha horizontal em topos. Aqui eu só deixei um exemplo, tá? Para vocês visualizarem como que é. Só esclarecendo aqui que o fractal ele te dá os topos, tá? Se você observar aqui, ó, os topos eles estão definidos pelo fractal. Linha de tendência de baixa. Na linha de tendência de baixa também o fractal ele te dá os pontos para puxar, né, fazer o traçamento da linha de tendência de baixa. Médias móveis em tendência de baixa. O mesmo princípio, tá? O fractal ele te dá os pontos para serem observados. Ó. Eu tenho então, uma tendência de baixa, certo? A minha média está passando acima do gráfico. Chegou aqui nesse ponto aqui, um candle grande de força de baixa, ele engolfou os três candles anteriores, surgiu o fractal, eu poderia entrar de put aqui, né, para quem entra após a confirmação. Quem já tem uma experiência maior, entraria assim que tocasse na média para retração, tá? Retração, formou um padrão de candlestick, né, put neste candle, formou mais uma situaçãozinha aqui de padrão de candlestick de baixa, put neste candle, tá? Aqui houve um rompimento, né, não faria nada, voltou rompendo novamente, sinalizando a baixa, put neste candle, tá? Aqui formou mais um padrão de candle, né? Put neste candle. Suporte. O que é um suporte? Suporte é um nível ou região de preço onde há interesse comprador. Aqui eu fiz só uma demonstração no gráfico, tá? Ó, aqui eu tenho pontos de entrada de compradores. Como eu tenho um fundo 1 e o fundo 2, onde o fundo 2 está mais alto que o fundo 1, me possibilita fazer o traçamento de uma LTA, né? De uma linha de tendência de alta. E pela linha de tendência de alta também me caracteriza os pontos de entrada de compradores, tá? Uma dica aqui para quem está aprendendo a fazer traçamentos, né? E na dúvida para fazer entradas, você espera formar o padrão de candle em cima da LTA, tá? Ou da LTB se for na tendência de baixa. Você entra no candle seguinte, tá? Se ocorrer igual aqui, né?
formou um engolfo praticamente em cima da marcação horizontal e da marcação transversal, tá? Calma na próxima, tranquilo, tá? Regra, né? Uma dica, na verdade. Tem uma linha na transversal, pode ser de alta ou de baixa. Formou um candlestick em cima dessa linha. No fechamento do padrão que está se formando, você entra seguindo o movimento. Como marcar um suporte? Para a formação do suporte, tenho que ter dois fundos paralelos entre si. Com a formação do segundo fundo, tenho a possibilidade de fazer meu traçamento ligando um fundo no outro, igual no exemplo abaixo. É a mesma situação do exemplo que eu passei acima, né? Tenho o primeiro ponto, né? Com o surgimento do segundo ponto, eu tenho a possibilidade de fazer um traçamento horizontal, tá? Tipos de suporte: linhas horizontais em fundo, uma zona aqui de acumulação, né? Também, mas é um fundo forte, né? Linha de tendência de alta, tá? Eu tenho um fundo mais alto que o outro, né? Fundo ascendente, me possibilita fazer o traçamento, tá? E seguir uma movimentação, segue o fluxo de alta no caso, né? Médias móveis em tendência de alta, tá? Que houve esse candle de força foi rompido, foi cortado, né? Pela média móvel, aqui formou um padrão de candle, né? Praticamente em cima da média móvel, tá? Esse candle ele abriu aqui, tocou na média basicamente em 50% do candle de impulsão de alta, né? Anterior, um candle de força pequeno. Eu entro seguindo o fluxo, né? Pullback, eu entraria de call aqui, ocasionando um pullback para a mesma vela, tá? Aqui também um padrão de candlestick, esse aqui vai ser trabalhado, né? Se formou uma pinça, alguns chamam de alicate, tá? Entraria de call na abertura desse candle. Quando não operar suporte e resistência? Quando você estiver analisando o gráfico e você perceber que o candle anterior ele fechou um pouco abaixo da marcação, nos casos de tendência de alta, e um pouco acima da marcação, nos casos de tendência de baixa, temos que ficar atento, pois nesses casos em específico, tende a romper a marcação seguindo o fluxo de alta ou baixa, até chegar em um novo topo ou fundo. Tá? É que assim, se, em poucas palavras, né, fechou um pouquinho de espaço da marcação, tá? 99,9% de chance que vai romper essa marcação e vai continuar a movimentação. Tá vindo um movimento de baixa, né? Ele vai romper o suporte e vai continuar descendo. Tá vindo no movimento de alta, ele vai romper a resistência e vai continuar subindo, tá? Da situação representada no parágrafo anterior, originou-se a premissa de que, se tem espaço, cabe vela.